Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, compartilhe este vídeo aí com amigos, deixe o seu like. E se você quiser sugerir novos temas, ou se gostou do vídeo ou se não gostou, pode deixar aqui nos comentários. Eu quero que você participe. O tema de hoje é ressignificação ao contrário. Quer saber mais? Então, vem comigo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte: eu sou terapeuta da TRG. Dentro da TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo, nós trabalhamos com o reprocessamento. O que seria o reprocessamento? Seria uma limpeza que é feito aí na sua mente, nos seus gatilhos, em tudo que está aí potencializando o seu mal-estar emocional. E trabalhando com reprocessamento, todos os terapeutas da TRG sabem que nós não ressignificamos de início. A ressignificação, ela vem depois do reprocessamento. Mas por que, Elias, vocês não trabalham com ressignificação já de imediato? É porque nós entendemos que não tem como você ressignificar algo enquanto está a mente suja, aí com gatilhos que vão continuar te fazendo sofrer. Eu quero dar um exemplo muito claro para você entender bem esse vídeo. Eu tenho aqui um, um cestinho, né? Bonitinho, olha só. Esse cesto aqui tem algumas maçãs. Eu tenho uma maçã aqui, que é essa aqui, olha só, ela já está um pouco podre, tá vendo? Ela está começando a empodrecer. É claro que dá para cortar e comer ainda. Mas olha só, eu tenho outras maçãs que elas estão boas. Agora pense comigo, se eu deixar essa maçã aqui, que não está nada legal, nesse cesto, o que vocês acham que vai acontecer com as outras maçãs? Elas também vão ficar podres. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Uma maçã no meio de outras maçãs, uma maçã podre, vai danificar todo o cesto. E detalhe, quando começa a apodrecer as demais, começa a correr um líquido que suja toda a cesta. Essa cesta ela vai ficar toda contaminada. Então, depois que está tudo contaminado, não adianta você tentar ver o lado bom. Que lado bom tem aqui em uma cesta toda suja com esse líquido aí, que já está até com mau cheiro, as outras maçãs todas danificadas? O correto é o quê? Você tirar as maçãs podres. Depois que você tirou as maçãs, aquelas que não estão boas, o que você vai fazer? Depois que você tira, você pega, tira as demais daqui e limpa o cesto, porque você não vai deixar o cesto todo sujo, com mau cheiro e colocar maçãs boas. Você não vai fazer isso. Eu quero que você entenda, esse cestinho aqui é o seu cérebro, é o seu cérebro. Então tem muitas coisas aí que estão gravadas dentro da sua mente que estão sujas. O que o reprocessamento faz? Ele vem, tira as maçãs podres, tá bom? Limpa o cesto, deixa limpinho, aí ele coloca ou deixa no lugar, ou repõe, ou coloca novamente as coisas boas. É isso que acontece dentro do reprocessamento. A maçã podre, que é essa aqui, ela vai embora. Já era, acabou. Aí sim a pessoa consegue ressignificar. Por que ela vai conseguir ressignificar? Porque a partir do momento que está tudo limpinho, aí a ressignificação, inclusive dentro da terapia TRG, ela vem automática e natural. Aí sim você consegue ver coisas boas em fatos que eram tão ruins. Mas não adianta, entendam, não adianta você pegar um fato muito pesado, muito ruim e ficar só buscando as coisas boas daquele fato. Eu vou dar um exemplo para você aí. Você que perdeu seu pai ou sua mãe há pouco tempo. Você tenta ver coisas boas, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque ainda está contaminada a sua cesta. Precisa reprocessar, limpar a cesta, aí sim talvez você vai analisar por um outro ângulo. Meu pai, a minha mãe estava sofrendo muito, era uma doença muito pesada, então ela descansou e eu vou aceitar isso. Aí sim começa a mudar as coisas. Mas enquanto não limpa, você fica tentando ressignificar e isso nunca ressignifica, você nunca se liberta desse problema. E a TRG vai fazer isso aí por você. Mas o tema aqui não é sobre a TRG. Eu só dei esse exemplo porque eu tenho um público muito grande que gosta da terapia TRG e talvez não vai entender. Poxa, Elias, você trabalha com reprocessamento e está falando de ressignificação? Fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai entender o ponto onde eu quero chegar.
Principalmente você aí que é terapeuta, que está ali com seu cliente, ele não avança no cronológico, está sempre ali naquela mesma fase, sabe? De 0 a 10, ou então de 10 a 15, mas não consegue sair. Pode ser porque ele esteja ressignificando e ressignificando ao contrário. Mas afinal, Elias, o que é ressignificar ao contrário? Quando a mente pinta sombras em cima das sombras. É isso que é ressignificar ao contrário. Quando a mente está pintando sombras em cima de sombras. Estão entendendo? Ao invés de pintar um colorido, está pintando sombras em cima de sombras. E para você entender melhor, eu quero que você aí imagine que cada memória é como uma pintura guardada em uma galeria interna. Algumas são luminosas, cheias de cores vivas, outras são quadros com sombras, cenas difíceis, momentos que doeram. Normalmente, quando falamos em ressignificar, nós pensamos no processo de retocar essa pintura, clareando as cores, suavizando os traços, ampliando a compreensão da cena. É como colocar luz onde antes havia sombra. Isso é ressignificar. Mas existe um movimento que muitos fazem sem perceber, um movimento inverso, como se pegassem a mesma pintura dolorosa e passassem mais camadas de tinta escura, reforçando aquilo que machuca na pessoa. Olha só, isso chamamos de ressignificar ao contrário. É claro que esse termo ressignificar ao contrário, eu pelo menos não tinha visto, mas eu fiquei pensando nisso e achei que cabe bem esse título, ressignificar ao contrário. Quando a mente transforma um arranhãozinho no braço, em cicatriz profunda. Isso é ressignificação ao contrário. A mente humana não é apenas um repositório de fatos, ela cria história sobre os fatos. Sim, ela cria. E quando estamos fragilizados, machucados ou confusos, essas histórias podem ganhar tons mais pesados, mais sombrios. Assim, algo que já era doloroso passa a ser interpretado como aconteceu porque eu não sou bom bastante. A pessoa começa a falar isso. Isso prova que ninguém nunca vai me amar, ninguém gosta de mim. Se deu errado uma vez, sempre dará errado. Essa interpretação não vem do fato, vem da ferida. Sim, vem da ferida que está ali. É como olhar para um arranhão e, ao invés de tratá-lo, dizer a si mesmo que é uma cicatriz permanente, que não vai se tratar porque não tem como. O vento do passado soprando mais forte. Para você entender melhor, nós vamos falar sobre o vento do passado que está soprando mais forte, mais do que devia, dentro da sua mente. Imagine uma árvore no meio de um campo muito grande. Vem um vento e passa ali, a árvore fica o quê? Balançando. Mas não é para sempre, mas às vezes nós revivemos o vento, damos replay naquilo ali e vamos sentindo a dor. Repetimos a cena cada vez mais. E cada repetição faz com que o vento pareça ainda mais forte do que foi. Estão entendendo? Nós exageramos, inventamos coisas aonde não tem. Isso acontece de forma inconsciente com muitas pessoas. Então ela está lembrando daquele vento que passou e começa a criar uma tempestade, um furacão em cima de um vento que balançou a árvore. Isso significa ressignificar ao contrário. É transformar um vento passado em tempestade eterna. Por que isso acontece? Afinal, por que acontece isso com as pessoas? Porque a mente tenta dar sentido ao que doeu. E quando não encontra luz, ela usa o material que tem. Qual material que ela tem? O medo, a culpa, a vergonha, crenças antigas, crenças limitantes. Assim, sem perceber, ela aumenta o peso, o quê? Da memória. Vai aumentando, distorce detalhes, cria explicações sempre voltadas para o negativo. Alimenta engramas emocionais que reforçam a dor. Para quem não sabe, engramas são registros de memória que tem dentro da mente. Isso é muito estudado dentro das neurociências, tá? Então, quando você ouvir a palavra aí, engramas, são memórias. Isso vai o que? Reforçando, aumentando. E eu quero dizer que muitos julgam pessoas assim, dizendo: essa pessoa se vitimiza demais, é muito mimimi, tudo ela cria um espetáculo em cima de algo que não existe.
Olha só, isso aí são dores emocionais. São pessoas que não conseguem largar o problema e alguns têm até o ganho secundário com isso. Quanto mais elas valorizam o problema, mais ela tem a atenção das pessoas, pode ser até uma dependência emocional. A dependência emocional faz com que a pessoa não queira largar o problema, porque ela imagina, talvez até inconsciente, que se ela se livrar, se ela melhorar, ela não vai mais ter a atenção das pessoas. Então, ela sempre está o quê? Se vitimizando. Eu vou fazer esse espetáculo, esse show aqui, para poder ter benefícios. Não é. Tudo isso está no inconsciente da pessoa. É uma maneira de pintar pior do que foi, de aumentar as coisas. Mas como quebrar este ciclo? Como fazer para resolver isso? Primeiro, reconhecendo que a memória original não é o problema. O que machuca é a história que continuamos contando sobre ela. Ou seja, aumentando, criando outras coisas. Ou seja, o fato original, até mesmo dentro da TRG, você vai eliminar. Mas para você eliminar esse fato original, você não pode ficar criando elementos dentro desse fato aí original. E tem pessoas que fazem isso. Elas começam a pegar um fato e vai aumentando esse fato, criando coisas que não existiu para não sair do fato e não sair do lugar ali de vítima. E precisa sair desse lugar de vítima e urgente. E entenda, ressignificar ao contrário é como olhar para uma porta. Você olhou para uma porta entreaberta e imaginar monstros atrás dela. Ressignificar de verdade é ter coragem de abrir a porta e ver o que realmente existe ali. Aí você reprocessa, aí você consegue ver o que realmente está ali atrás daquela porta, não a sua imaginação. A boa notícia de tudo isso que eu estou falando para você é o seguinte: a mesma mente que escurece também é capaz de iluminar. A mesma história que foi distorcida pode ser recontada. O mesmo engrama que se fortaleceu pode ser suavizado, revisado, reorganizado. Em outras palavras, reprocessado. Ressignificar é limpar o quadro, deixar a pintura respirar, permitir que novos traços desse quadro apareçam. Eu não sei se você já viu pessoas que fazem restauração. Restauração aí em igrejas históricas, né? Eles pegam um quadro antigo que foi pintado dentro da igreja, ali no teto, e eles vão limpando, fica algo maravilhoso. Agora, quem faz a ressignificação ao contrário, é como se ela pegasse tinta e começasse a fazer sombras, onde seria o brilho do quadro, começa a colocar sombras. Essas pessoas têm dificuldades para reprocessar, têm dificuldades para ressignificar. Lembrando, a ressignificação ela só vai acontecer depois do reprocesso. Depois de quê? Depois de limpar a cestinha. Depois de tirar ali a maçã que não presta mais, a maçã podre. Depois que você tira, aí sim vem a ressignificação. Mas tem pessoas que elas não conseguem nem reprocessar e nem ressignificar. Porque elas pegam um fato, pegou aquele fato ali, e quando começa a resolver aquele fato, ela começa a criar coisas em volta. Ela começa a procurar o tempo inteiro coisas muito negativas que não existiu. Até que procurar coisas negativas para poder resolver que seja real, tudo bem. Mas ela não quer soltar, ela não quer largar aquilo ali. Então, como ela não quer, ela começa a criar para não sair daquela fase e continua o quê? Em loop. Fica em compulsão, repetição, sempre no mesmo lugar. É por isso, meu amigo terapeuta que veio até o final desse vídeo, talvez você está atendendo aí clientes que está ali na fase de 0 a 10 e não sai de jeito nenhum. Provavelmente essa pessoa tem esse tipo de personalidade, aquela personalidade que ela não quer soltar. Ela fica presa naquilo ali. E a todo momento que ela vai lá reprocessar, ela fica criando cenas que não existiram para não sair dali. Talvez um medo inconsciente de resolver os seus problemas e perder, se ela for uma dependente emocional, se tiver um ganho secundário, ela pensa que ela vai perder ali os seus benefícios. Então ela fica presa. Precisa de um diálogo. E você aí, que não é terapeuta, está fazendo o tratamento, se você está nessa vibe aí, largue, solte, deixe o processo acontecer, faça do jeitinho certo, se entregue ao processo aí da terapia e eu tenho certeza que vai melhorar muita coisa. Entenda, ressignificar ao contrário só deixa você onde você sempre esteve e você não avança. Espero ter lhe ajudado aí com este vídeo. Até o próximo e um forte abraço.